para pra pensar no Natal, a gente pensa no quê? Na árvore de Natal, na decoração. Mas, gente, sinto te informar que o Natal não é sobre isso. O Natal, ele é sobre uma pessoa específica. É o nosso Senhor Jesus, é o Deus que te criou, é o Deus que sempre existiu, o Deus que é santo, que é separado, que decidiu marcar a nossa história enviando o seu único filho primogênito, Jesus, por todos nós. Hello, gente! Bem-vindos a mais um Big Sister in Christ. Gente, que alegria! A gente tá aqui dia 23 de dezembro, véspera do Natal, né? E a gente tá aqui reunido pra poder conversar um pouquinho, pra gente ter esse momento aqui. Hoje você tá vendo que sou só eu, você e o Espírito Santo, né? A gente vai ter uma conversa muito legal aqui. E antes da gente conversar, antes da gente entrar no nosso momento de conversa, antes da gente realmente ser exposto aqui à palavra do Senhor, eu vou te convidar a colocar aqui nos comentários de onde que você tá assistindo o episódio de hoje, onde que você mora, quais são suas expectativas para esse Natal, para essa data maravilhosa que a gente tá prestes a comemorar, prestes a celebrar, né? Vou te convidar também para você se inscrever aqui no canal, para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tá vivendo aqui, daquilo que a gente vai viver no ano de 2026, né? A gente tá aí prestes para acabar esse ano de 2025, que foi um ano tão abençoado, tão alegre, e que alegria poder compartilhar, gente, com vocês tudo aquilo que tem impactado a minha vida, tudo aquilo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida de tantas mulheres maravilhosas que já passaram por aqui. E, gente, assim, eu tô com muita expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer nesse novo ano. Então, mais uma vez, se inscreve aqui, porque vai ter muita novidade aqui no canal. Já compartilha com todas as suas amigas, todo mundo que você ama. Gente, a gente tá falando de Natal hoje, olha que maravilhoso. A gente tá falando sobre a razão do nosso viver, a razão da nossa vida, a razão de todos os nossos dias, que é o Senhor Jesus. E hoje a gente vai ter uma conversa muito maravilhosa, então já compartilha com todo mundo esse vídeo. Curte aqui também e, mais uma vez, se inscreve, gente. Se inscreve, não perde tempo, se inscreve aqui porque vai ser muito bom. E, gente, é assim, que nem eu falei pra vocês, hoje tá só eu, você e o Espírito Santo aqui. E a gente vai ter uma conversa muito boa, muito maravilhosa sobre o Natal. Gente, o Natal tá aí na porta, daqui a 2 dias já é Natal, né? A gente tá na terça e o Natal vai ser já na quinta-feira, dia 25, né? Mas amanhã já, dia 24, já é dia da gente se reunir com a nossa família. Eu já tô aqui com o meu suéterzinho de Natal, vocês estão vendo, estou toda temática, né? Porque eu amo Natal, é uma das datas que eu mais amo, assim, de todo o coração. Na verdade, a gente fica o ano inteiro, né, esperando pro Natal chegar, porque é simplesmente, eu acho que o dia onde a gente reúne todo mundo, a gente tá ali junto com nossa família, junto com quem a gente ama. E assim, hoje eu vou te falar um pouquinho sobre o que não é o Natal, né? O Natal também é ter esse momento de comunhão, também a gente tá ali juntos como família e tal. Mas não é só isso. Quando a gente para pra pensar no Natal, a gente pensa no quê? Na árvore de Natal, na decoração, em neve caindo pelo céu. Tudo bem que aqui na Flórida a gente não tem neve, mas pra gente que assiste filme de Natal, tem neve, tem árvore de Natal, tem presente, tem Papai Noel, tem ceia de Natal, né? Tem música de Natal e, de fato, a gente ama tudo isso porque é algo que é cultural, né? É algo cultural nosso, de fato. Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa tradição, né, natalina, a gente ter tudo isso. Mas, gente, sinto te informar que o Natal não é sobre isso. Não é só sobre ter ali esse momento de realmente de comunhão com os nossos amigos e familiares. Claro, é importante também que a gente esteja ali, sendo igreja, sendo irmãos, sendo corpo de Cristo, né, nesse momento com os nossos familiares. Mas, na verdade, é muito fácil a gente viver tudo isso, postar a foto linda, se divertir ali, e o nosso coração tá totalmente longe do verdadeiro sentido do Natal, né? E o que é o verdadeiro sentido de Natal, né? Ele não é sobre tudo isso que a gente falou, e muito menos sobre o Papai Noel, muito menos sobre uma Black Friday atrasada, muito menos sobre o presente, gente. Na verdade, a Bíblia, ela fala que o Natal, ele é sobre uma pessoa específica, ó. A Bíblia, ela resume o Natal em uma frase, gente. Olha que poderoso isso. Lá em João 1,14 fala: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Então, gente, olha que lindo, que poderoso isso. O que é o Natal? O que a gente está celebrando, né, nessa temporada? A razão da gente estar celebrando o Natal é o nosso Senhor Jesus, é o Deus que te criou, é o Deus que sempre existiu, o Deus que é santo, que é separado, que decidiu marcar a nossa história enviando o seu único filho primogênito, Jesus, por todos nós, para o louvor da sua glória, porque ele nos ama, porque ele nos escolheu. Então ele não mandou só uma mensagem do céu, ele não mandou um profeta novo,
Ele mesmo se encarnou, Deus se fez homem através de Jesus e ele invade a nossa história ali, invade a história da humanidade através da vinda de Jesus Cristo. E isso muda tudo, gente, porque ó que coisa forte, o Criador tá entrando na criação, o autor entrou na própria história, ele se fez ali alguém importante dentro da história que ele mesmo criou, gente. Isso muda tudo, porque se Jesus realmente é Deus encarnado, então o Natal, ele não é pra ser só uma data fofa, não é pra gente estar celebrando só como, meu Deus, vamos colocar música de Natal. Não, é um momento de divisor de águas na nossa vida, gente. E aí você pode estar se perguntando, então dia 25 de dezembro, Jesus nasceu dia 25 de dezembro. E a verdade, vou quebrar aqui um pouquinho algo no seu coração, gente. A verdade é que a Bíblia não fala que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. E já tiveram muitos estudos, muitos arqueólogos, muitos teólogos já tentaram reunir informações para que pudesse encontrar a data realmente de fato que Jesus nasceu, mas não se afirma que dia o Senhor nasceu. Então por que a gente celebra o Natal dia 25 de dezembro, né? A Bíblia fala que mais ou menos lá nos primeiros séculos da igreja, né? Na verdade, a Bíblia não fala isso. Lá nos primeiros séculos da igreja, a gente vê Roma, né? Roma tinha muitos deuses. E o que acontecia nessa época? Nessa época, eles tinham uma festa pagã, onde eles celebravam o Deus Sol. E aí, o que os cristãos fizeram lá? A primeira igreja ali do século III, eles começaram a celebrar o Natal nessa data, porque a gente tem ali na palavra, em Malaquias, falando que ele será o sol da justiça. Então, os cristãos, eles olhavam para Jesus e diziam, ele é a verdadeira luz. Então, aqui a gente vai pegar uma festa pagã, que é a celebração do Deus Sol, e a gente vai transformar essa data na celebração do nascimento da luz eterna, que é Jesus. A gente também tem outros que fazem, alguns estudiosos que fazem uma conexão com a festa do Hanukkah, né, que é a festa das luzes, que faz parte do calendário judaico, e a gente tem ali em João 8, Jesus falando, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a igreja entendeu, mais importante do que ter uma data exata para o nascimento de Jesus, é a gente ter um dia separado pra gente lembrar e pra gente adorar e anunciar que o Messias veio, e que ele tá conosco, e isso é poderoso demais. Então, o foco não tá em qual dia que o Senhor nasceu, mas o foco tá de fato em quem nasceu, né? Que o nosso Criador, Jesus Cristo, veio ao mundo. Deus, a partir do momento que ele vem ali, ele se faz o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, né? E por que é tão importante, gente, o Senhor ter vindo? Por que era necessário que Jesus fosse enviado como um ser humano, né? Como alguém de pele e osso, assim, que nem a gente, né? Quando a gente vai olhar lá no Antigo Testamento, a gente vê que durante o período em que o povo estava ali no deserto, ali mais ou menos em Êxodo, a gente tem também em Levítico falando um pouquinho sobre, a gente vê que a manifestação de Deus, ela era através do Santo dos Santos. Então, ele era um Deus presente, mas ao mesmo tempo que ele era um Deus presente, ele era um Deus distante. Ele era um Deus próximo, mas ao mesmo tempo ele era separado, porque o que acontecia? Ali no deserto eles tinham os tabernáculos, que eram os lugares onde eles faziam os sacrifícios, né, em troca do perdão do Senhor, e durante uma vez no ano, gente, olha que louco isso, uma vez no ano, apenas um homem que era o sacerdote, apenas um homem, no dia da expiação, ele entrava no Santo dos Santos, que era o lugar onde a manifestação de Deus acontecia. Então, durante um ano inteiro, eles se preparavam para que aquele momento acontecesse. E as pessoas iam até o sacerdote, confessavam seus pecados. E aí, uma vez ao ano, esse sacerdote, ele ia lá no Santo dos Santos e ele derramava um sacrifício ali e Deus se manifestava naquele lugar. Então, ele era, de fato, um Deus presente, mas ele era um Deus que ele era distante, querendo ou não. Então, o que acontece ali no Natal, no nascimento de Jesus? De repente, o Deus que se manifestava uma vez só no ano, ele se torna um Deus totalmente presente, um Deus que habitava atrás de um véu, né, que ali o que separava o Santo dos Santos ali no tabernáculo do santo lugar era um véu muito grosso, tinha toda uma estrutura, todo um ritual para poder entrar na presença do Senhor. Aquele Deus que era tão distante, de tão difícil acesso, ele se faz humilde ali numa manjedoura e a partir daquele momento nós todos podemos ter acesso
a Jesus Cristo, a Deus através de Jesus Cristo. Olha que poderoso isso. E mais ainda, através das mãos de uma menina que era tão humilde, tão novinha, uma menina virgem, Maria. Maria que era uma adolescente ali no meio do estábulo, cercado de animais, ó. A palavra fala lá em Mateus 1:23, Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então ali naquele momento onde o Senhor está sendo entregue a Maria, ele está se tornando Deus Emanuel, um Deus que é presente com todos nós. Olha como ele é fiel. E Deus faz isso, né, durante toda a história da Bíblia. Ele ali em Éden, no Éden, né, lá em Gênesis, ele firma uma aliança com Abraão com Adão, e ele vai lá e por conta do pecado, nós somos separados do Senhor. Aí, mais à frente, ele firma uma aliança com Abraão. E, mais uma vez, a humanidade cai em pecado. Ali, a gente tem Noé também, né? Noé, mais uma vez, o Senhor dando uma chance para a humanidade. Mais uma vez, o pecado toma conta e a humanidade é destruída. Então, é como se Jesus viesse como realmente resgatador da gente, né? Nós que somos o povo do Senhor, ele vem como nosso resgatador e nos dá mais uma chance ali através de Jesus, né? Então, Natal é basicamente Deus dizendo, eu não vou mais ficar atrás daquele véu. Agora eu não sou mais um Deus distante. Agora eu não sou mais um Deus que se manifesta só para uma pessoa uma vez ao ano. Na verdade, eu tô vindo experimentar da realidade de vocês. Eu tô vindo viver aquilo que vocês viveram. Eu tô vindo sentir o que vocês sentiram. Eu tô vindo viver a humanidade que vocês viveram. Sentir as dores, chorar com vocês, caminhar com vocês, ensinar vocês, ser exemplo pra vocês. Então, que poderoso que é isso, gente. Hebreus 4:15 fala, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas absolutamente sem nenhum pecado. Isso é o Natal, gente. É Deus enviando o nosso libertador, o nosso resgatador. E eu quero que você tome consciência disso, que é algo sobrenatural e poderoso do Senhor. A gente não precisa mais de um sumo sacerdote, porque ele já foi enviado, ele já foi encarnado, ele já foi entregue a nós, o único Filho de Jesus, o primogênito de Jesus, de Deus. Jesus Cristo, o primogênito de Deus, é enviado e ele é tão humilde que ele se entrega por amor a nós, gente. E assim, Jesus, ele não caiu na nossa história de surpresa. Na verdade, existem muitas profecias. O Natal, ele é o cumprimento de uma promessa antiga que tá lá em Isaías 9, ó. Lá em Isaías 9 fala assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, séculos antes de Jesus nascer, Deus já estava anunciando, vai nascer um menino que vai ser o Deus forte, vai nascer um menino que vai ser conselheiro, vai nascer um menino que é príncipe da paz e ele carrega governo. Esse menino vai carregar governo, ele é meu filho. E dito isso, nasce Jesus lá na cidade de Belém, uma cidade que era totalmente pequena, totalmente desprezada, tanto é que a gente vê ali na Bíblia os homens falando, é possível que venha alguma coisa boa de lá, de onde ele veio, né? Então, é uma cidade totalmente desprezada, improvável, que o rei escolhe aquele lugar improvável para Jesus nascer, gente. E assim, a gente vê a história do nascimento de Jesus de maneira tão linda, porque é o Senhor escolhendo os improváveis, né? Então, o Senhor escolhe Belém, que é uma cidade improvável, ou seja, isso já é uma lição para nós, né? O Senhor ama os improváveis, e eu sou uma improvável, você pode ser um improvável também na sua casa. E além disso, ele escolhe Maria, que era uma improvável. Gente, Maria era uma adolescente. Maria ainda estava, ela não era casada ainda, ela estava com José, mas ela não era casada com ele, então ela era virgem, ela não tinha tido nenhum tipo de relação íntima com José, então qual que era a possibilidade de Maria engravidar, né? Ali, Lucas 1, ele fala, não temas, Maria, conceberás e darás à luz a um filho, ele será grande, filho do Altíssimo, o Espírito Santo virá sobre ti, então este santo será chamado Filho de Deus. Então, olha que coisa linda. O Senhor manda um anjo para falar com Maria e dar o direcionamento para Maria de que ela iria estar grávida, mesmo virgem do Filho de Deus. E Maria, uma serva fiel e obediente, toma aquilo como uma verdade, ela toma posse daquela palavra e ela se coloca ali à disposição, né? E depois, ali em Lucas 2, Deus não anuncia primeiro aos reis, mas na verdade ele anuncia aos pastores, ó. Lucas 2:10, ele fala, não temais, porque vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador,
Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas e a paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, gente, olha que coisa mais linda do Senhor, gente. O céu, ele tá se movimentando aqui. A gente vê, se você for ler aí Lucas, a história do nascimento de Jesus, a gente vê Herodes se irando ali com o nascimento do Senhor e o nascimento de um bebezinho gerando incômodo naquele homem, né? Então, de repente, aparece uma estrela no céu e é aquela coisa mais linda, onde tem os magos, os pastores, todos indo ali adorar o Senhor Jesus que acabou de nascer, porque o Natal é isso, gente, é o reino de Deus invadindo a terra ali através de um simples bebezinho, né? Que foi Jesus Cristo, nascido ali de maneira tão simples, tão humilde, gente. Então isso é tão poderoso, gente. Todas as vezes que você parar e achar que você é improvável, lembra disso, que o Senhor escolhe os improváveis, que o Senhor ama os improváveis. Todas as vezes que você não se achar digno o suficiente, lembra disso. Maria também não era digna. Maria também, o Senhor olhou pra Maria e achou graça nela. E Ele faz isso com você hoje. O Senhor olha pra você e acha graça em você. E existe um significado espiritual pro Natal. Qual que é a importância, né? De tudo isso que a gente tá falando aqui um pouquinho, ó. A primeira delas é a encarnação de Deus em homem, né? Ó, Filipenses 2, 6 e 7 fala: Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, Jesus não veio só parecer um homem, ele se fez homem. Ele estava assentado no mais alto lugar, mas ele se esvaziou de si e ele se fez homem, ele encarnou como homem. Para quê? Exatamente para passar por aquilo que a gente passou. Jesus sentiu fome. Jesus foi tentado ali por Satanás no deserto durante muitos dias. Jesus chorou. Jesus ele ficou cansado. Jesus foi rejeitado por aqueles a quem ele veio e mesmo assim ele não pecou. Ele não pecou, gente. Então, todas as vezes que a gente achar que a gente não é capaz de se santificar, olha para Jesus, olha para o homem que ele foi, gente. Por quê? Para que ninguém pudesse dizer: Deus não sabe como que é passar pelo que eu tô passando. Ai, as minhas lutas são muito difíceis. Ai, aquilo que eu tenho vivido tem sido uma batalha muito grande. Deus jamais saberia o que eu tô passando. Ei, Deus se fez carne. Deus passou por tudo aquilo que você tá passando. E muito pior, gente, você não foi pregado numa cruz. Não cuspiram em você, não colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Você não foi chicoteado. Então Deus sabe exatamente sobre o que você tá passando agora e muito além. Tudo aquilo que você passar não vai se comparar ao sofrimento que Jesus teve como homem aqui nessa terra. Então, gente, confia. Jesus sabe de tudo que você está passando. Jesus viveu tudo aquilo que você está vivendo. Outra coisa, gente. O Natal é importante porque ele é o início da nossa redenção. Então, ó, Hebreus 2,14 fala: visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, isso é, o diabo. Então, quando a gente para pensar, sem o nascimento de Jesus, não tem a Páscoa. E sem a Páscoa não tem a morte do Salvador ali, gente. Sem a humanidade de Jesus não tem um sacrifício perfeito. Assim, o Deus que nasce ali naquele dia é o Deus que morre pelos nossos pecados. O Deus que morre pelos nossos pecados é o Deus que ressuscita ao terceiro dia. O Deus que ressuscita ao terceiro dia é o Deus que vai voltar para nos buscar, gente. Então ali o Senhor, ele firma uma nova aliança. Com a vinda de Jesus, o Senhor firma uma nova aliança com a gente e ele olha pra gente. É muito forte, muito poderoso isso, gente. É como se o véu tivesse sendo rasgado. É como se uma venda estivesse sendo tirada dos nossos olhos e agora a gente tem acesso a ele. E mais do que isso, lá no final, depois de 33 anos, aquele Jesus que nasceu ali na manjedoura é entregue, ele é morto como morte de cruz por obediência ao Senhor para nos salvar. Então, como era necessário? A palavra fala que antes mesmo do Senhor criar tudo, ele já tinha o Cordeiro perfeito separado. Então, ele já tinha Jesus separado para nós. Outra importância do Natal, outro significado espiritual é o Deus perto de nós, Deus Emanuel, né? João 14,9 fala: quem me vê, a mim vê o Pai. Então, se você quer saber como que Deus é simples, você olha para Jesus. Então, Jesus veio para revelar o caráter de Deus. Através de Jesus a gente tem o caráter de Deus revelado. Aquele Deus que era tão distante, aquele Deus que era tão difícil de se aproximar, o caráter dele é revelado ali por meio de Jesus Cristo. Então, como Deus trata os pecadores, a gente olha para Jesus. Como Deus lida com a injustiça, a gente olha para Jesus. Como Deus se move em compaixão, a gente olha para Jesus. Como Deus reage à dor, a gente olha para Jesus. Como Deus caminha com aqueles que são pecadores, mas que querem mudar, a gente olha para Jesus. Então, a gente não tá mais lidando com um Deus abstrato, a gente tá lidando com um Deus real, que foi feito
carne, que foi feito em forma de homem. Isso é muito poderoso, gente. Outro significado espiritual muito forte é a fidelidade de Deus, um Deus que cumpre aquilo que ele promete. Olha só. Entre o fim do Antigo Testamento, ali no livro de Malaquias, e o início do Novo Testamento, que é ali em Mateus, a gente tem 400 anos de silêncio profético. Então, são 400 anos onde o povo achava que Deus estava calado. Eram 400 anos onde o povo achava que Deus não se manifestava mais. Mas, na verdade, ele estava preparando tudo. Ó, Gálatas 4:4 fala: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, Deus sendo fiel não se atrasa. Na plenitude do tempo, no tempo perfeito, Deus envia o seu Filho. É chegada a hora certa e ele fala, o Natal é isso. Mesmo quando parece que ele tá em silêncio, ele tá cumprindo o plano perfeito dele, gente. E aí você pode estar se perguntando, beleza, Rafa, o Natal é tudo isso, glória a Deus, glória a Jesus, mas como que eu aplico isso no meu dia a dia? Como que eu aplico o Natal? Como que eu faço pra trazer isso pra minha família? Gente, a primeira forma que você pode fazer isso é como os magos, os reis magos que, quando ficaram sabendo ali do nascimento de Jesus, foram até ele adorá-lo. Olha só, Mateus 2:11 fala: e entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, o que está sendo o seu ouro hoje? O que é precioso para você? O seu incenso, a sua adoração, a sua entrega, mirra, a sua entrega até a morte. Então, hoje, o que você vai fazer para poder celebrar o seu Natal? Você vai adorá-lo, assim como os reis magos adoraram. Assim que ficaram sabendo do nascimento do Cristo, eles foram em direção a ele, lá naquele estábulo, encontraram Maria, entregaram tudo que eles tinham a ele, entregaram presentes, entregaram adoração, entregaram realmente a vida deles ali diante do Salvador. Então, o que você precisa colocar aos pés do Senhor hoje nesse Natal? É o seu tempo? É a sua atenção? É o seu coração? São os seus planos? Cara, reflete aí agora e realmente se coloca à disposição de viver essa realidade. Outra coisa, como que você pode celebrar a realidade do Natal? Assim como Maria, através da entrega dela. Ó, Lucas 1:38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria tinha muitos planos, gente. Maria planejava se casar, Maria era jovem, Maria tinha uma vida, Maria tinha uma reputação a zelar. E aí ela fala: eis-me aqui. Fazei em mim a tua vontade, segundo a tua palavra. Então o Natal vai te chamar exatamente para esse lugar. Senhor, o Senhor entrou na minha história, então agora é o momento de o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer fazer na minha história. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu te entrego tudo que eu tenho, assim como Maria te entregou o futuro dela, os planos dela para fazer a vontade do Senhor na vida dela. Então, como Maria, se coloque à disposição. Outra maneira que você pode viver o Natal é como os pastores, anunciando o nascimento do Salvador. Gente, que coisa mais linda, ó. Lucas 2:17. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Eles viram Jesus e eles não conseguiram ficar calados, eles não conseguiram se conter diante do nascimento do Salvador. Então eles foram, abriram a boca, espalharam as boas novas para todo mundo. E o Natal é exatamente isso. Não é para você só aquecer o seu coração, mas é para você abrir a sua boca e anunciar a vinda do Salvador. Então aproveita, ó, hoje é dia 23 ainda, amanhã é dia 24. Se você puder, cara, prepara esse momento na sua família. Se você vai ter ceia, tira um momento pra você falar um pouquinho do nascimento do Salvador. Anuncia a vinda do Senhor Jesus. Eu não sei se você tem uma família que é cristã, mas se você não tiver, esse é o momento perfeito pra você anunciar o verdadeiro sentido do Natal. Você precisa se posicionar. Talvez mandar mensagem pra alguém, mandar mensagem pra um familiar, lembrando qual que é o sentido do Natal, por que a gente tá aqui comemorando isso, a quem a gente tá celebrando, a quem a gente tá comemorando, né? E muito além, pode ser também um momento talvez de você perdoar alguém, de você pedir perdão pra alguém também e voltar realmente pra presença do Senhor, né? Então, gente, se eu puder resumir pra vocês tudo aquilo que a gente tá falando aqui, o Natal não é sobre o que a gente ganha, mas é sobre quem nos foi dado, gente. Isso é tão lindo, isso é tão forte, é tão poderoso. A palavra fala lá em Isaías 9, mais uma vez a gente falou sobre um filho nos foi dado, gente. João 3,16 fala, porque Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que ele enviou Jesus Cristo, seu único filho, primogênito, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Natal é isso, gente. Então, ó, eu prometo pra vocês que, prometo não, né, mas eu
prometi pra vocês que esse episódio não ia ser tão longo, né? Porque é assim, é véspera de Natal, a gente tá correndo, né? Mas eu não poderia deixar de passar aqui com vocês pra gente conversar sobre isso, sobre o espírito do Natal, sobre o que é o Natal, sobre a razão do porquê, realmente pra que você pudesse ter os seus olhos abertos pra essa realidade e que nesse Natal você possa viver essa realidade. Deus entrou na sua história através de um menininho, através de um neném. Deus entrou no mundo, Deus marcou a humanidade através da vinda de Jesus Cristo e Ele quer entrar de verdade na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família. Então, se você puder, realmente tira esse momento aí na sua casa, na sua família. Não só amanhã, né, óbvio, mas principalmente amanhã, tenha esse dia de amanhã separado para você ter esse tempo com a sua família, mas que o Natal seja todos os dias na nossa vida, que não seja só dia 25 de dezembro, né, mas que o Senhor possa renascer todos os dias no seu coração, na sua vida, na sua família, aonde você estiver, que você possa se relembrar daquilo que o Senhor fez, porque Deus ama tanto o Filho dele, e ainda assim, Ele escolheu entregar aquele Filho que caminhou aqui na terra como servo, que a gente possa trazer à mente aquilo que Cristo fez, aquilo que o Senhor Jesus fez. Então, antes da gente terminar esse episódio, eu queria muito poder orar por você que tá aí assistindo, orar por esse Natal, que seja uma bênção na sua vida. Então, se você puder fechar os seus olhos, eu vou fechar os meus olhos aqui também, a gente vai orar. E se você quiser orar junto comigo... Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui reunidos para te agradecer, Jesus Cristo, por aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus, no dia que o Senhor nasceu, Senhor. Te agradecer, Deus, pela tua fidelidade conosco, Senhor, a tua fidelidade conosco, que nós nem somos o teu povo, Senhor, mas nós fomos escolhidos por ti, Senhor Jesus. Pai, o Senhor veio para um povo específico que te rejeitou e o Senhor, com teu olhar de graça e piedade, o Senhor olhou para nós que éramos órfãos, Senhor, que éramos teus inimigos e o Senhor nos fez teus amigos, o Senhor nos fez teus filhos, Senhor. O Senhor nos fez, Pai, agraciados pela tua presença, agraciados, Senhor Jesus, pelo teu amor fraternal, um amor de Pai que ama e que cuida, Espírito Santo. Pai, eu te agradeço porque nós podemos ter o entendimento e o conhecimento, Senhor, de quão grande o Senhor é. E mesmo sendo tão grandioso, o Senhor se fez tão pequenininho, o Senhor se fez tão insignificante, o Senhor se fez tão pequeno para que pudesse se igualar a nós. O Senhor se colocou no mesmo nível que nós, Senhor Jesus. O Senhor se fez carne, o Senhor sofreu as nossas dores, o Senhor chorou conosco, o Senhor passou pelas mesmas tentações que nós passamos e muito além, Pai. O Senhor foi preso, o Senhor numa cruz, o Senhor foi pregado naquela cruz, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi machucado, o Senhor foi ferido por amor a nós, um povo tão injusto, um povo tão ganancioso. Espírito Santo, Pai, recebe hoje o nosso amor, Senhor Jesus, a nossa adoração, Pai, que o Senhor possa nascer todos os dias, Pai, não só na minha vida, Senhor, mas na vida de quem está escutando agora, Espírito Santo, que esse seja um Natal diferente para eles, Senhor, que seja marcado, Senhor Jesus, da tua glória, Pai. Que seja marcado, Senhor Jesus, da tua humildade, Senhor. O Senhor se fez servo, o Senhor se fez pequeno, o Senhor se fez humilde, o Senhor lavou os nossos pés, Senhor. Pai, que nesse Natal, Senhor Jesus, nós possamos aprender a caminhar como o Senhor caminhou, que nós possamos aprender a amar como o Senhor amou, que nós possamos aprender a abraçar como o Senhor abraçou, Senhor Jesus, que o nosso pensamento esteja nas coisas de Cristo, que o nosso pensamento esteja em Cristo, Senhor, e que o Senhor seja sempre a razão do nosso viver, a razão, Senhor Jesus, do porquê nós estamos aqui, Senhor, que nós possamos gastar todos os nossos dias aos teus pés, Senhor, porque afinal é para isso que nós estamos aqui, Pai. Eu abençoo essa pessoa que está ouvindo esse podcast agora, Senhor, que ela tenha um Natal abençoado, que ela tenha um Natal cheio da tua presença, um Natal onde o Senhor possa realmente ser o centro, Senhor, que o Senhor seja tudo que nós temos, Senhor. Pai, que tudo aquilo que nós temos seja para a tua glória, para a glória do teu nome, Senhor. É isso que eu declaro sobre a vida dessa pessoa que está escutando agora, em nome de Jesus. Amém, gente. Gente, um Feliz Natal, que vocês tenham um Natal abençoado, cheio da presença do Senhor, que vocês possam ter um tempo de comunhão, um tempo de amor com a família de vocês e que seja extremamente poderoso e que vocês possam sempre lembrar e voltar para a simplicidade do Natal, porque foi simples, foi num lugar simples, foi através de uma mulher simples, através de um sim que o Senhor veio e nos amou e nos adotou como filhos dele. Então, mais uma vez, não esquece, gente, de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo, curtir, comentar e me seguir lá no Instagram também. Mas, gente, mais uma vez, um Feliz Natal, que o Senhor abençoe vocês grandemente e a gente se encontra semana que vem aqui no Big Sister in Christ. Beijo, amo muito vocês e Feliz Natal!